Olá galera, começa agora mais um Playoff. Estou aqui com a equipe da Rádio CBN Salvador, no estúdio da CBN Salvador, depois de um fim de semana bom para a dupla Bavi, que termina essa primeira fase de Campeonato Brasileiro antes da pausa da Copa das Confederações no top 10 do Brasileiro. Elton Serra, e aí essa dupla Bavi tem como terminar esse Brasileirão no top 10? Bom, olá internauta do Bahia e ouvinte da CBN também, Ailton Andrade. Eu acho que pra gente pensar no Campeonato Brasileiro até o final, acho muito difícil a gente ver Bahia e Vitória brigando ali nas 4 primeiras colocações. Acho, particularmente, uma opinião que já acompanha todos aqueles também que veem que o futebol é um pouco mais do que essa entrega que a gente tem visto das duas equipes. É lógico que essa parada da Copa das Confederações pode ser benéfica para Bahia e Vitória, acho que sim. O Vitória teve muitos problemas físicos nas últimas rodadas. E isso vai ser importante para a recuperação dos jogadores, esse período aí de 28 dias. Para o Bahia contratar novos jogadores, montar um time mais forte para disputar o Campeonato Brasileiro, que deve pegar fogo com as equipes também se reforçando, as equipes mais ricas. A gente viu o Santos nas últimas colocações, a gente viu o Atlético dividindo a atenção com o Libertadores, a gente vai ter muitas equipes que saíram da Libertadores e estarão com foco exclusivo no Brasileiro, então acho que vai esquentar um pouco mais. Foi bom esse início para dar um gás, né, e uma motivação maior para as duas equipes. E falando nesse início, vamos começar pelo Bahia, que jogou sábado contra o Vasco, empate em 1-1 lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E Bruno Queiroz esteve lá, acompanhou o Bahia de perto, está aqui indignado, porque ele acha que o Bahia devia estar com a mesma pontuação do Vitória, né? Devia estar lá no topo também com 10 pontos. E aí, Bruno? Verdade, Ailton, um abraço para você, o pessoal ligado no Portal de Bahia. Um jogo que o Bahia começou muito bem a partida, né? É bom a gente lembrar. Para quem esperava um Bahia disputando as últimas posições no início aí da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, o Bahia acabou surpreendendo e pontuou bastante, né, Ailton? E nesse jogo contra o Vasco, era um jogo para o Bahia encerrar a primeira fase, também talvez dentro do G4, encerrar esse mini campeonato, né, até a parada para a Copa das Confederações. E um erro de arbitragem prejudicou toda a estratégia do Bahia na partida. O Bahia vencia por 1-0, um pênalti em cima do Carlos Alberto, que é um jogador que recebe muitas faltas, dado pelo Fael, né? Dado, entre aspas, né? Pelo Fael, que é um jogador que comete muitas faltas. A gente pensa, o Elton Serra até comentava isso, a gente conversando em off, que o árbitro fica de olho nesses jogadores como o Fael, que são muito faltosos, e talvez tenha pesado para dar a penalidade que não existiu, atrapalhou o Bahia demais na partida. Na sequência o Bahia teve um jogador expulso, aí sim, acho que de forma justa o Jones acabou sendo expulso, mas a arbitragem, infelizmente, prejudicando os times baianos mais uma vez, e as pretensões do Bahia no campeonato, dentro das dificuldades que o Bahia já tem que lutar também aí contra a arbitragem, que sem dúvida nenhuma atrapalhou o time. E é bom ficar ligado, porque esse tipo de coisa não acontece em uma rodada ou outra não, né? Pode acontecer em outras rodadas. E o Vitória ontem venceu o Atlético Paranaense em jogo emocionante no Joia da Princesa, 3-2. E o Vitória que tá querendo se transferir. O Vitória não vai ser mais um time baiano não, vai para algum país latino-americano, porque ontem só deu gol de gringo, né? E o André Hilt, né, tava acompanhando o Vitória Atlético Paranaense. É o Cáceres, o Biancucci Escudeiro fazendo a festa do Vitória, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Você assiste qualquer hora o Playoff, né? A André Hilt, né? Bom, olá Ailton, todos os internautas e também ouvintes. É verdade que o Vitória acertou nessas contratações os gringos, né? Os argentinos, o Escudeiro e também o Maxi Biancucci, o Cáceres, o paraguaio, e mostrou que tem elenco. Apesar de alguma desconfiança da torcida, da imprensa também, foram 8 desfalques contra o Atlético Paranaense, jogadores como Tarraxa, o próprio Wanda, que estava suspenso. Na verdade o Tarraxa jogou, o Wanda não jogou, o Giancarlo foi bastante criticado, mas é um elenco do Vitória que tem qualidade. Campo complicado em Feira de Santana, a torcida que viajou de Salvador até Feira, 110 km, também de parabéns nessa partida contra o Atlético. O Caio Júnior aliviado com esse objetivo alcançado, né? São 10 pontos em 15 possíveis, apesar de alguma esperança da torcida depois do Campeonato Baiano, da forma que foi conquistado, já se projetava uma vitória forte no Campeonato Brasileiro, mas quem sabe, no segundo turno, acho que tem que acreditar, né? A gente ficar pensando aqui de coitadinho, time baiano não vai conseguir chegar, tem que acreditar, por que não o G4? A vitória tem que sonhar lá em cima, assim. Pois é, e o Brasileirão agora dá uma parada, né? Voltaremos com Bahia e Vitória em campo somente em julho, depois da Copa das Confederações, que a gente também vai comentar por aqui no Playoff. Acompanhe
toda a programação da Rádio CBN 91,3 FM e também no ibaia.com, noticiário completo da dupla Bavi e da Seleção Brasileira. Até a próxima e um abraço de toda essa equipe aqui, só tem fera, Fred Adu, Peter Kraut, Arilton e eu que eu não sei que jogador. Altin Top. Pô, Altin Top, qual é? Um abraço.